Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Quando nós começamos a fazer esse processo de despertamento, e as pessoas começam a acordar no sentido de perceber, né, que o Deus do Antigo Testamento, conhecido, tá, adorado, tá, que alguns conhecem por YHWH, outros chamam de Javé, tá? E outros chamam de Jeová, ok? O Deus do Antigo Testamento, do tetagrama, né? Certo? Esse Deus. E as pessoas começam toda a base, né, da Kabbalah está centrada exatamente nessa figura, né, chamada, tá, Javé, né? A Kabbalah, inclusive, é montada sobre os nomes que são dados a ele, tá? Os nomes que são dados a ele, porque na verdade ele não é a mesma figura. El não é Jeová, tá? Não é Jeová. Eles colocam aqui, né? Como eles vão colocar Elohim como se fosse nome de Jeová, mas não é. Né? Quando começaram a elaborar a Bíblia, existia os judaítas, os israelitas, os cananitas, e dentro do panteão cananeu existia El, Baal, Áshera. Tá? E aí resolveram trazer, quando juntaram os grupos judaítas impuseram este ser chamado, tá, Jeová, Javé, o mesmo Alá, o mesmo Brahma, tá? O mesmo Yaldabaoth. Basta a gente fazer um estudo mais aprofundado e a gente chega a essa conclusão, simples assim. Tá? Esse mesmo Deus que os maçons chamam de Gadu, e nos círculos mais fechados de Jabulon, tá? Que vão colocar também como Baphomet, né? E esse vídeo aqui a gente vai mostrar Jeová como o Deus alienígena da Bíblia. Por quê? Porque ele era um Elohim entre tantos Elohim que estavam aqui na Terra. Ok? Ele era um Elohim como tantos Elohim que estavam aqui na Terra. E quem são os Elohim? Os Elohim eram os mesmos seres chamados Anunnakis, eram os mesmos seres chamados Arcontes. Mesmíssimo.
E eu vou colocar eu ia ler um texto aqui, né, sobre essa questão de Javé, Jeová, e de como ele está se mantendo no poder, e de como ele criou uma matrix muito forte. Tá? Ele conseguiu estabelecer 3 ou 4 religiões fortíssimas: islamismo, cristianismo, judaísmo e hinduísmo, porque ele foi lá nos arianos e se revelou lá também, fez o mesmo processo, utilizando seus anjos clones para fazer com Maomé, ou Mohammed, né? Mohamed, né? E o cristianismo, na verdade, é uma deturpação, porque o verdadeiro cristianismo foi sufocado e muitos foram mortos porque difundiram uma visão diferente do Cristo. E como Jesus tinha se rebelado contra Jeová, e ele não tinha feito o que Jeová queria, né? Ele queria algo de Jesus, que Jesus disse assim: não é possível fazer isso. Né? Jesus não é filho de Jeová, eu volto a dizer. Tá? Você só entende o sistema em que você está vivendo nesse mundo, controlada pela raça eleita, e eles estão com a mão em todas as religiões. Eu já disse aqui, eles controlam os meios de comunicação, a política, eles controlam as religiões, eles controlam as sociedades secretas, eles financiam guerra. Tá? Eles financiam guerra, eles acabam guerra. A maioria dessas pessoas são de ascendência ou descendência, grande parte. Tá? Existe toda uma matrix formada a partir daí. Ainda tem gente que vem e diz assim: eu quero aprender com eles a como ficar rico. Você não precisa aprender com ele. Leia o Talmud. Leia alguns documentos deles, eles vão dizer por que eles são ricos. E nem todos. Ok? Preste bem atenção nisso. Vamos começar lendo um texto aqui. Um texto bem provocativo, que diz o seguinte: ironicamente, mesmo enquanto cristãos e judeus estão adorando e louvando seu Deus em estruturas dedicadas a ele, tornados e terremotos destroem os prédios, matando todo aquele que lá estão adorando. O príncipe da potestades do ar. O apóstolo Paulo está citando isso aqui. Em que outrora andaste segundo o curso deste mundo, seguindo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. Ele não está falando de Rassatã, ele não está falando, Paulo não está falando de Lúcifer,
Paulo está falando do governante desse mundo, do grande arconte, do pró-arcon. Ele está falando do Ialdabaote, o ser caído da luz. Tá? Ele está falando de Javé, de Jeová. Tá? Se você adora o Elohim que formou este mundo, este cosmos, seu Deus não é o Deus Todo-Poderoso, não é o Pai Celestial de Jesus. Lamento lhe informar. A Bíblia mesmo, em sua forma altamente editada e corrompida atual, porque, meu querido, quando você pega uma Bíblia e os tradutores vêm com aquela conversa dos originais. Que original? A maioria das Bíblias vai pegar o hebraico. Sabe qual é o hebraico eles pegam? O massorético, o texto massorético. O texto massorético não é original. Quem disse que é original? Então, a Bíblia foi interpolada, corrompida, foi manipulada, todo mundo sabe, basta um pouco de estudo e se percebe isso. Agora, os cegos, é claro que não enxergam, que não tem como enxergar mesmo. Né? Vamos seguindo aqui, ó. Aí, mesmo ela tendo sido corrompida, editada, ainda contém muitas pistas sobre a identidade real da divindade disforme que deu forma a este cosmo material fatalmente falho. Ok? Então, o que é falho não é o ser humano. O pecado não é pecado de Adão e Eva, é pecado deste ser caído. Esta consciência caída gerou um cosmo desequilibrado. Ok? Eu anotei aqui um trecho muito bacana, que diz assim: foi deste ponto que surgiram os diversos segmentos do gnosticismo que existiam no cristianismo nascente, mas que foram duramente combatidos pelo segmento ortodoxo, que mais tarde seria vertente cristã a se transformar no catolicismo, tá? Quando da sua adoção pelo Império Romano no tempo de Constantino. Então, por que foram perseguidos os gnósticos? Porque eles identificaram quem era a figura. Eles usaram figuras de linguagem porque naquele tempo, se falasse de coisas assim muito reais, eles eram trucidados, eles eram mortos. Então, muitas vezes, tinham que colocar código, escrever em códigos. Só algumas pessoas acabavam entendendo do que estava se falando. Aí o cristianismo inventou o Lúcifer para jogar toda a responsabilidade na costa de um ser e manter o Deus do Antigo Testamento intacto. Em 2 Coríntios 4:4 diz assim: o Deus deste mundo, no grego quer dizer Aeon, o Deus deste Aeon, desta eternidade, deste tempo, cegou as mentes dos incrédulos para que eles não possam ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
O antigo koiné, o grego koiné, o grego comum do Novo Testamento, foi escrito com todas as letras maiúsculas. Por isso, é arbitrário fazer palavra theos ou Deus, tá? Com D maiúsculo, tá? É arbitrário. Por quê? Porque tudo foi escrito com letras maiúsculas. Satanás é chamado de Deus. Hotheos. Tá? Deste é em 2 Coríntios 4,4, em 1 João 5,19, diz: o mundo inteiro jaz, dorme, tá? No poder do maligno. Dorme, está adormecido, estão com a percepção adormecida. Em João 12:35, 14:30 e 16, onde Jesus chama Satanás de o arconte, ou o governante deste mundo, ou o príncipe, que é a mesma coisa. A palavra grega traduzida na King James, né, como mundo, nesse versículo é cosmos, que obviamente é a fonte da palavra portuguesa cosmos. Cosmos significa literalmente um arranjo ordeiro ou, tá, um organizado. Ou significa sistema. Então Jeová é o Deus deste sistema, desse cosmo, desta ordem de coisas. Tá? Vamos mais aqui em frente. A palavra inglesa cosmos pode se referir a todo o universo, a Terra e as estrelas. Também se refere a todo o sistema de arranjos mundanos do homem, social, econômico, religioso, governamental e militar. Por isso que ele é chamado Deus desse sistema de coisas. Todo mundo do homem e todo o universo estão no poder do maligno, como está escrito em Efésios 6,12, onde é dito: pois não é contra carne e sangue que lutamos, mas contra governantes, contra potestade, contra principados, tá? Do grego cosmokrator, né? Cosmokrator, deste mundo, cosmos, contra a maldade espiritual dos lugares celestiais ou dos lugares dos espaços, tá? Ou da atmosfera. Tá? Olha só, né? Ok. Voltar aqui, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, gente, né? Cosmokrator é uma combinação de cosmos e kratos. Kratos significa domínio, poder, força. Tá? Significa poder por trás do cosmos. Aquele cujo poder dirige o cosmos. Aquele que tem um domínio sobre o cosmos é o cosmokrator. Tá? Usando Efésios 6,12 para descrever Satanás e seus asseclas, isso exatamente é o que eu estou tentando transmitir neste escrito, diz o escritor. Aqui está escondido neste versículo: verdade está oculto, porque todas as traduções da Bíblia em inglês são cuidadosas para evitar traduzir este versículo literalmente com precisão e assim revelar o segredo obscuro. Satanás é o poder cósmico.
Ok? É o poder cósmico. Por isso que o dicionário Lexicon de Strong diz sobre cosmocrator. É um epiteto de Satanás. Quem é Satanás? É o mesmo Deus do Antigo Testamento. As Bíblias em inglês são sorrateiras quando se trata de traduzir cosmocrator. A palavra é singular, mas eles traduzem no plural, governante. Tá? Em vez de traduzir governante e não governantes. Só posso concluir que esta é outra tentativa de esconder a terrível verdade. A palavra grega traduzida a mundo na versão King James de 2 Coríntios 4:4 é aeon. No Lexicon, número 165, aeon é um termo muito peculiar. Pode significar uma idade, um éon, uma era ou uma época, todas as quais são períodos de tempo extremamente longos. Além disso, o gnóstico, tá? As escrituras demonstram que a éon também pode se referir a uma emanação de Deus e tudo o que pertence a essa emanação. O Jeová Elohim, tá? São emanações distantes, tá? São emanações distantes. Os aeons do Deus Altíssimo. No entanto, no contexto de 2 Coríntios 4:4, aeon significa era. Portanto, Satanás é o Deus desta era, desse sistema. Em outras palavras, durante o incrivelmente longo, mas finito período de tempo em que o universo material continua a funcionar, ele é o Deus dele porque o moldou a partir de matéria pré-existente, da matéria de Sofia. Tá? Então, portanto, o Jeová não criou do nada. Não existe a doutrina do ex nihilo. Existe na cabeça dos teólogos que querem continuar mantendo esse Deus desse sistema no controle de tudo. Ok? Observe bem. Por isso que quando a gente fala que uma leitura literal, semântica, acadêmica das escrituras nos mostram a verdade. Ok? Muito bem. Sigamos. É por isso que os deuses Jeová são referidos como meio criadores, do grego demiurgos, demiurgia, tá? Porque simplesmente moldaram a matéria pré-existente em várias formas. Eles realmente não criaram nada. Eles agiam meramente como artesão construtores. Todo o cosmos e sistema está sob o poder de Satanás, porque ele é o Deus artífice dele. Tá? Em Jeremias 10:7 reforça tudo o que eu escrevi aqui ao chamar Jeová Rei das Nações. Quem não deve temer a ti, ó Rei das Nações. Se referindo a quem? Ao Jeová. Tá? E quem era Jeová? Jeová era um dos muitos Elohim. Ele era um Elohim. Tá? E não era o maior deles, porque dentre eles tinha El, tinha Elion, tinha a Ashera, tinha Baal, tinha Dagon,
Tá? Eram vários os Elohim. Jeová era um entre eles. Entre os Elohim, entre os Anunnakis, entre os Arcontes. Hã? Quem não deve temer a ti, ó Rei das nações? Né? Neste ponto, obtivemos muitas informações sobre a identidade de Jeová, com base em muitos insights de muitos ângulos de visão da Bíblia, bem como da ciência e de nossa própria experiência humana na vida. Agora vamos e examine as evidências mais reveladoras de todas para nos ajudar a desmascarar Jeová com êxito. Se você nunca deixou a imagem terrivelmente estranha de Deus, que emerge do Antigo Testamento, tomar conta de você, é hora de fazer isso. Vamos agora olhar para muito mais do que simplesmente as partes boas da Bíblia. Então vamos ver aqui agora, neste capítulo. O que diz? A maioria dos cristãos tradicionais, diz o escritor, em minha experiência, fica muito agitada quando alguém, especialmente outro cristão, expõe a roupa suja da Bíblia. Quando eu era um cristão tradicional, eu deveria ficar calado sobre o lado obscuro da Bíblia. Se eu mencionasse quaisquer atrocidades da Bíblia e questionasse o Deus da Bíblia por causa delas, eu era desprezado. Tornei-me um inimigo em suas mentes porque os cristãos tradicionais não querem que o esterco fedorento da Bíblia seja enfiado bem debaixo dos seus narizes, aonde não possam escapar o seu fedor. Deve-se manter o código de silêncio sobre monstruosidades sombrias e feias da Bíblia, para que a fé de ninguém seja perturbada e nenhum pequeno aconchegante mundo de sonhos religiosos seja ameaçado pela realidade. É isso que acontece mesmo. Quando você acorda, quando você desperta. Apesar de toda a conversa sobre a verdade, os cristãos tradicionais não têm nenhum interesse na verdade, quando se trata da verdade. E isso é o que nós estamos vendo por aí. Vou abrir aquela lata de minhocas e expor o hediondo Deus da Bíblia à vista de todos. Jesus Cristo nos dá uma visão muito penetrante sobre a verdadeira identidade do Deus Jeová, quando ele diz em João 10:10, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida. No grego, a palavra é feminino, zoe, vida divina. Para que vocês tenham vida divina, a vida zoe. Não é a vida bios, não é a vida psique, não é a vida pneumática, é a vida zoe. Que é a chamada também de vida abundante. Vamos manter este versículo bem como pelos frutos os conhecereis, enquanto examinamos o comportamento assassino e louco do Deus Jeová ou dos deuses javísticos. O Senhor era com Judá e expulsou os habitantes da montanha, mas ele não pôde expulsar os habitantes do vale, porque eles tinham os carros de ferro. Juízes 1:19. Muitos tentam dizer que foi apenas Judá que foi frustrado pelos carros de ferro, não pelos deuses Jeová. Isso não faz o menor sentido, porque o Elohim do Senhor são realmente todo-poderosos. Eles estavam com Judá. Então os carros de ferro certamente não frustrariam Judá. Claramente, então, os deuses, os Elohim,
especificamente Jeová, não são o Deus Todo-Poderoso. Tá? Eles são falsos, impostores. Exatamente quem são os deuses? Quem é o Deus Jeová revelado nessas citações bíblicas? Samaria ficará desolada, porque se rebelou contra Deus. E a palavra Deus no hebraico é El, ou então Elohim. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados e suas mulheres grávidas serão rasgados. Oséias 13,16. Olha esse Deus onisciente, onipotente. Imagina, você imagina a sua cabeça. Que Deus é esse? Samaria se rebelou contra o Elohim Jeová. Então agora os deuses, ou os Elohim, farão com que seus bebês sejam despedaçados e as mulheres grávidas dilaceradas, tanto para Jeová ser anti-aborto. Tá? Aí vem os hipócritas com Bíblia debaixo do braço e dizem: somos a favor da vida, somos contra o aborto. Porque mataram o inocente. Jeová matou milhares de pessoas. Ele é um genocida. Um arrogante, um desequilibrado. Os textos estão aí. Pegue na sua Bíblia e leia. E depois vem dizer: somos contra isso, contra aquilo. Com um Deus que manda dilacerar mulheres grávidas. O Senhor disse a Moisés: quando voltares ao Egito, vê o que fazes diante do faraó, todas aquelas maravilhas que pus nas tuas mãos. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. E assim dirás o faraó: assim diz o Senhor, assim diz Jeová: Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te digo: deixa meu filho, deixa meu filho partir, para que ele me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que matarei teu filho, teu primogênito. E aconteceu no caminho, na hospedaria, que Jeová encontrou com Moisés e procurava matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio de seu filho, atirou-os aos pés de Moisés e disse: certamente tu és um marido sanguinário para mim. Então Deus deixou Moisés ir. Então ele disse: um marido sanguinário tu és, por causa da circuncisão. O Senhor disse a Arão: vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi e o encontrou no monte de Deus e o beijou. Êxodo 4, 21 a 27. Aqui vemos Jeová agindo como só ele pode, como um Deus de pesadelo surreal, que endurece o coração dos faraós para que Faraó o desobedeça. E mais tarde o matará por sua desobediência. Então, um dos ataques de Yahvé, Jeová, Elohim, Moisés tenta assassiná-lo. A raiva do Deus só é apaziguada quando Zípora, a esposa de Moisés, corta o prepúcio do seu bebê. Se esse comportamento não chocar e perturbar você, então nada o fará.
pois esta é uma parte da Bíblia verdadeiramente bizarra e perturbadora. Ele estava furioso. Eu pergunto a você, você já parou para pensar? Uma mãe pegando uma pedra e cortando a pele do prepúcio do pênis de uma criança. Mas isso está descrito, meu querido. Aonde que está descrito isso? Está descrito nisso aqui, ó. Na Bíblia. Na Bíblia, está na Bíblia. Né? Esse livro que as pessoas usam para dizer contradições e mentiras. E é o que nós estamos assistindo no Brasil. Porque eles servem a Jabulon, eles servem a Gadu, eles servem a Rassatã. Se você ainda não acordou para isso, lamento. Não há muito que a gente possa fazer por você. O Senhor endureceu o coração de Faraó, e Faraó não os ouviu. Então Jeová tinha dito a Moisés, e o Senhor, Jeová, disse a Moisés: vai ao Faraó, porque eu endureci o coração dele e o coração de seus servos, para que eu possa mostrar estes os meus sinais diante dele. Novamente, são os deuses que endurecem o coração do Faraó para que o Faraó desobedeça. Então, como todos sabemos, Jeová assassinou Faraó e seu exército no Mar Vermelho por desobediência, uma desobediência que ele mesmo provocou. Existem inúmeros textos de morticínio cometidos pelo Deus da Bíblia. Eu vou passar aqui para esse texto para que a gente compreenda melhor. O nome Jeová vem da palavra hebraica Javé, significando ele é o que é, ou o auto-evidente. Este modelo se combina com as ideias de que o Jeová bíblico era um puro ser espiritual, um verdadeiro ser supremo, se você quiser. Mas ele era? Diz o escritor. As descrições do Velho Testamento têm fornecido o dia fora de casa para escritores, tem fornecido aos escritores sobre o ufos. E por uma boa razão. Por quê? Porque Jeová viajava pelo céu no que parece ser uma aeronave barulhenta e esfumaçada. E eu tenho um vídeo aqui, tenho 2 vídeos falando sobre a Gavod, falando sobre a Ruach. E ainda vou falar sobre a Gavod, para mostrar as naves que eram ocupadas por esses seres. Seres que dominavam na base do autoritarismo e do domínio do medo, do controle, da ameaça. Eu sou El Shaddai, disse para Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. O grande problema é que na hora que você vai analisar a palavra Shaddai, alguns traduzem como Deus da montanha, Deus da estepe,
Mas, na verdade, essa palavra originalmente quer dizer violência, violento. Então, na verdade, ele disse para Abraão: eu sou um Deus violento, anda comigo direito. Não era uma orientação, era uma ameaça. Ah? Uma ameaça. Uma descrição bíblica de Jeová pousando no topo de uma montanha descreve deste modo. Vamos ver. Houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e o som da trombeta era excessivamente alto, e todas as pessoas que estavam no campo estremeceram. Este som de trombeta acompanhou muitos aparecimentos de Jeová. E Moisés trouxe seu povo para o campo para se encontrar com Deus. E eles ficaram na parte mais baixa da montanha. E o monte Sinai foi coberto por fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo. E a fumaça e o fogo espiralavam para cima. É como se fosse um vulcão, né? Como fumaça de uma fornalha. E a inteira montanha balançou grandemente. Está em Gênesis 19, 16 a 19. Tá? Hoje há escritores, né, que dizem que Jeová era um dragão. Aí você pode dizer assim, mas como? Existem histórias de dragão em todas as culturas. E muitas vezes na própria Bíblia Jeová faz afirmações parecendo ser um dragão. Veja que esse próprio texto que nós acabamos de ler, o escritor dá a entender de que há ali um equipamento, uma nave que desce na montanha e causa todo aquele alvoroço. Mas há também quem veja nisso um dragão expelindo fumaça e fogo. Inclusive a própria Bíblia diz, do nariz de Deus saía fumaça. Aí vem os fanáticos religiosos. Não, mas isso é simbólico, a gente tem que ler simbólico, isso não é literal. É porque os escritores da Bíblia estavam falando de Deus no modo antropomórfico. Quer dizer, eles estavam dando ao Deus espiritual feições humanas. Para cima de Moá, pelo amor de Deus. Pelo amor da fonte eterna. Você quer continuar nesse mundo de engano, continue. Mas não venha dizer essas baboseiras, essas mentiras para manter a consciência das pessoas no engano. Tá? Se um antigo hebreu fosse observar o barulho, tá? A fumaça e chamas de um moderno foguete, talvez a descrição não teria sido muito diferente desta narrativa bíblica de Jeová. Uma visita posterior de Jeová conteve os mesmos fenômenos. E todas as pessoas viram os trovões e os relâmpagos, e o barulho da trombeta, e a montanha que esfumaçava. Enquanto as pessoas viram isto, eles se afastaram e aguardaram. Gênesis 20, 18. Ao mesmo pode ser assumido que estas descrições possam ser um vulcão,
avistamentos posteriores revelam que Jeová era um objeto em movimento. Tá? Vamos ver. E Jeová viajou diante deles, por dia em um pilar de nuvem, e os liderando no caminho. De noite num pilar de fogo, para dar a eles luz, para continuarem de dia e de noite. Ele não se afastava. Tá? O pilar de nuvem de dia e o pilar de fogo à noite, da frente do seu povo. Êxodo 13, 21, 22. Tá? Êxodo 14, 24, 40, 34, 38 e Números 19, de 1 a 23, contém descrições idênticas de Jeová enquanto liderava as tribos hebreias à terra prometida. As antigas testemunhas oculares hebreias, responsáveis pela descrição acima, não eram capazes de obter, de ter um olhar mais perto de Jeová. A Bíblia ressalta que ninguém tinha permissão de se aproximar dos locais de pouso no topo da montanha de Jeová, exceto Moisés e uns poucos líderes selecionados. Jeová tinha ameaçado matar todo mundo que tentasse fazer isso. A Bíblia, tá? A Bíblia, vou passar aqui um pouquinho, inicial, portanto, contém somente descrições de Jeová como as testemunhas o viam de uma distância. Não foi senão muito mais tarde que um dos famosos profetas da Bíblia, Ezequiel, foi capaz de dar uma olhada mais de perto e descrever Jeová em muito e melhor detalhe. A descrição de Ezequiel é provavelmente mais frequentemente citada a passagem bíblica da literatura UFO. A detalhada narrativa de Ezequiel de estranhos objetos voadores tem criado especulação de uma tal intensidade que até mesmo um publicador, tá, da Bíblia, como Tyndale Rose, parafraseou sua introdução do livro de Ezequiel com o título Ossos Secos ou Discos Voadores. Ao risco de entediar alguns leitores com ainda outra repetição de famosas palavras de Ezequiel, eu os reproduzo aqui em benefício daqueles que não estão familiarizados com elas. Agora, isto ocorreu no meu 30º ano, no 4º mês, quando estava eu entre os cativos pelo rio Chebar, que os céus foram abertos. Céus aqui, espaço, tá? Não é céu espiritual. E vi visões de Deus, e olhei e contemplo um redemoinho. Veio do norte uma grande nuvem, e um fogo piscou, causando uma luminosidade sobre ele, e fora do meio disto vi algo como um pálido metal amarelo. Também do meio disto apareceu 4 criaturas vivas, e esta era de aparência delas. Elas tinham a semelhança de homens, e seus pés eram retos, e a sola de seus pés eram como a sola dos pés de um bezerro, e elas brilhavam como cobre leve. E eles tinham mãos humanas como suas asas de 4 lados. Suas asas eram reunidas juntas a ele e não se viraram quando foram. Todos foram diretamente. Quando a aparência das suas faces, eles tinham face de homem, uma face de leão, eles tinham a face de touro, eles também tinham a face de uma águia. Entre as criaturas vivas brilhava algo como carvões de fogo ou lâmpadas que se moviam para cima e para baixo entre as criaturas, e o fogo era brilhante, e de fora do fogo piscava relâmpagos. Estas criaturas vivas correram e retomaram por flechas de luz.
E enquanto eu olhava para as criaturas vivas, vi dentro das rodas sobre o solo, uma para cada uma das criaturas vivas, com suas 4 faces. A aparência das rodas e sua composição era como a de cor de âmbar brilhante, e as 4 rodas tinham a semelhança, a sua aparência era como uma roda de meio de era como uma roda no meio de uma outra roda. E quando as criaturas vivas foram, as rodas foram com elas. E enquanto as criaturas vivas foram elevadas da terra, as rodas foram elevadas. A aparência do céu sobre a cabeça das criaturas vivas era refletida como a cor de um terrível cristal estendido sobre as cabeças deles acima. E essa aqui é a descrição de Ezequiel, capítulo 1, de 1 a 25. Tá? E você observa que, diz o escritor aqui, podemos seguramente concluir da passagem acima que Jeová não era um ser supremo. Ele parece ter sido uma sucessão de equipes de gerenciamento tutelar, operando sobre um período de tempo de muitas gerações humanas para obrigar a obediência humana. Estas equipes usavam suas espaçonaves para perpetrar a mentira que eles eram Deus. Nossa. As equipes tutelares conhecidas como Jeovás ajudaram a Fraternidade da Serpente a abraçar um programa de pesquisa para disseminar nova religião de um só Deus. Moisés, o homem escolhido para comandar as tribos hebreias em seu êxito para fora do Egito até a terra prometida, era um membro do alto escalão da fraternidade. Uma pista deste fato vem da própria Bíblia, no qual é dito que Moisés foi criado como uma criança egípcia. No tempo que nasceu Moisés, foi excessivamente justo e ele foi criado na casa de seu pai por 3 meses. E quando ele foi expulso, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Ele se tornou ensinado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações, e isso está descrito em Atos 7, 20 e 22. O historiador egípcio e alto sacerdote Maneto, do ano 300, antes da Era Comum, afirma que Moisés tinha recebido muito da sua educação na fraternidade sobre Akhenaton, o mesmo faraó que foi pioneiro no monoteísmo. Olha só. Moisés, um filho da tribo de Levi, uma das tribos hebreias, educado no Egito, iniciado em Heliópolis, uma cidade egípcia, se tornou um alto sacerdote da fraternidade sobre o reinado do faraó Amenhotep, Akhenaton. Ele foi eleito pelos hebreus como chefe e adotou as ideias do seu povo da ciência e da filosofia que ele tinha obtido dos mistérios egípcios. Provas disso são encontradas nos símbolos, nas iniciações e em seus preceitos e mandamentos. O dogma de um só Deus que ele aprendeu foi a interpretação e ensinamento da fraternidade egípcia do faraó, que estabeleceu a primeira religião monoteísta conhecida pelo homem. Essa passagem levanta a questão quanto ao êxito judaico do Egito tinha ocorrido. Se Moisés era um alto sacerdote da fraternidade sobre Akhenaton, como afirma Maneto, mas não liderou o êxito senão sobre o reinado de Ramsés II. Como muitos historiadores acreditam, então Moisés deve ter sido um homem extremamente velho no tempo do êxodo. Ramsés II não governou até quase 100 anos depois de Akhenaton. A Bíblia, em Deuteronômio 34:7, afirma que Moisés tinha 120 anos quando ele morreu. As declarações de tal idade avançada podem ser difíceis de aceitar,
em nossos tempos modernos. Mas se isto é verdadeiro para Moisés, então Maneto e os modernos eruditos estariam corretos em suas datações. Tá? Forte evidência de apoio à declaração de Maneto é encontrada em ensinamentos iniciais do judaísmo, que eram profundamente místicos e utilizados sobre muitos símbolos da fraternidade. Muitos destes ensinamentos místicos ainda são ensinados hoje na Cabala judaica, uma secreta filosofia religiosa dos rabinos judeus. A Cabala continua a utilizar um conjunto complexo de símbolos místicos. O moderno logo nacional de Israel, a estrela de Davi, o logo nacional, a estrela de Davi, de 6 pontas, tem sido um símbolo da fraternidade por milhares de anos. Os primeiros escritores humanos frequentemente retrataram os deuses tutelares da humanidade como criaturas sedentas de sangue inclinadas a uma violência excessiva. Tristemente, estas qualidades lamentáveis não melhorou com Jeová. Durante o caminho do Egito para a terra prometida, Jeová exigiu obediência irrestrita dos hebreus. Muitos humanos se rebelaram e Jeová reagiu com crueldade extrema. Jeová reportadamente matou 14 mil hebreus de uma vez por desobediência. Ele usava uma variedade de métodos de matança, tais como disseminar doenças, exatamente como anteriormente outros deuses tutelares haviam feito na Suméria. Quando os exércitos hebreus alcançaram Canaã, Jeová apresentou uma inclinação genuinamente psicopática. Para estabelecer os hebreus em sua nova terra natal, Jeová ordenou que os exércitos hebreus embarcassem em uma campanha de genocídio para despopular toda a região em suas cidades e centros, sob a nova liderança de um homem chamado Josué. A primeira cidade a cair no holocausto de Jeová do cerco de 7 anos foi Jericó. Segundo a Bíblia, o exército hebreu, numerando dezenas de milhares, matou todo mundo em Jericó, exceto, ironicamente, uma prostituta, porque ela tinha traído o seu próprio povo ao ajudar 2 espiões hebreus. E eles destruíram completamente tudo que havia na cidade, homens e mulheres, jovens e velhos, touros e carneiro, asnos pela espada. Josué 6:21. Depois que tudo isso foi realizado, observe bem, eles queimaram a cidade com fogo e tudo que estava lá, somente a prata e o ouro e os vasos de cobre e ferro, eles colocaram no tesouro da casa de Javé. Josué 6:24. A cidade seguinte foi Ai, uma cidade de uma população de 12 mil habitantes. Todos os cidadãos ali foram assassinados e a cidade foi totalmente queimada. Esta selvageria foi perpetrada cidade após cidade. Assim Josué matou todos os pais das montanhas, tá? Todo o país das montanhas, do sul e dos vales, dos riachos e todos os seus reis. Eles não deixaram que sobrasse ninguém, mas destruíram completamente tudo o que respirava, como o Senhor Deus de Israel mandou. Josué 10:40. O genocídio foi justificado ao dizer que as vítimas eram todas perversas. Isso não pode ter sido a verdadeira razão, porque as crianças e animais também foram assassinados. Dificilmente é justo massacrar uma cidade inteira pelos crimes de poucos, nem é certo matar uma criança pelos crimes de seus pais. O crime real, segundo a Bíblia, era que os nativos da região tinham se tornado desobedientes. Os hebreus mais obedientes foram
portanto eleitos por Jeová, para dizimar os nativos e substituí-los. Tá? Hoje existe algum debate sobre a assimilação dos hebreus em Canaã. Foi genocida, como retratada na Bíblia. Modernas escavações arqueológicas, tá? Em alguns sítios das batalhas nomeadas pela Bíblia, tais como Azor, Laquish, Debir, tem revelado evidência de violência e destruição durante o tempo de Josué. Outros sítios têm mostrado evidência menos conclusiva, seja qual for o grau em que a história da Bíblia, da conquista da Canaã, seja verdadeira, isto nos conta algo muito importante sobre o genocídio. E a gente está falando isso aqui, por quê? Porque estes deuses tutelares, estas entidades tutelares, estes Elohim, estes Anunnaki, estes arcontes, governavam com crueldade e ainda fazem hoje isso. Matam pessoas. Genocídios em massa. Basta investigar. Basta olhar as guerras, as doenças, os terremotos. Eles forneceram tecnologia para que seus asseclas, para que a sua elite global domine o mundo, controle, e quando não controlam, destroem. Fazem parecer isso ser eventos naturais. E alienam o povo através das religiões, da política, da economia, né? Através das sociedades secretas. Javé, Jeová, é um Elohim, não é um Deus. Possivelmente eram seres préternaturais, préterbiológicos, supra-humanos, que resolveram dominar o planeta Terra. Há muita coisa ainda que a gente precisa conversar sobre isso. Mas a gente vai deixar isso para um próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever nesse canal, tocar o sininho das notificações. E como disse Paulo, desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Forte abraço.